seu recado, faça o programa com a gente em tempo real. Nas opiniões hoje, o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Tudo bem, boa noite, Wendel. Boa noite abençoada para você de casa. Cleison, um jogo em que se esperava muito do Atlético, o Dragão foi dominado completamente pela equipe do Paraná e não merecia um outro resultado, senão a derrota. Agora não há o que se lamentar, ainda falta muito campeonato ainda, o Atlético continua na briga, apesar de ter ficado um pouco mais difícil. Boa noite, Cleison. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Ian. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Ainda há pouco tivemos, um amistoso da Seleção Brasileira. Isso. Daqui a pouco os gols. Pois é, 5ª vitória do Brasil em 5 jogos com o Dunga, 4-0 em cima da Turquia. Brasil passou fácil pela seleção da Turquia e o Dunga só vai aumentando os números dele como técnico da seleção. Um dos melhores da história do Brasil em termos de aproveitamento. 65 jogos, a 47ª vitória do Dunga comandando a seleção. São 12 empates e apenas 6 derrotas. Daqui a pouco, então, os gols. O Neymar arrebentou de novo. Coisa linda, meu amigo. O Brasil jogando muito bem, 4-0 em cima da Turquia. Falando em gols, vamos agora com os melhores momentos da derrota do Atlético ontem, 2-0 para o Paraná. Atlético e Paraná entraram em campo na Vila Capanema para uma decisão. Para o Atlético, uma possibilidade de voltar à Série A. Já para o Paraná, para não correr mais nenhum risco de rebaixamento. E logo aos 23 minutos, Pedro Bambu tentou esse chute de fora da área e a bola foi pela linha de fundo. O troco veio rápido. Boa jogada, Adailton recebeu na cara do goleiro Márcio e perdeu. Mas aos 33 minutos, falha da defesa do Atlético. Num contra-ataque pela esquerda, o cruzamento foi feito para Thiaguinho de chapa. Sem chances para o goleiro Márcio. Paraná 1-0, reveja. Começo de segundo tempo e o Paraná aumentou a vantagem. Um golaço. Adailton recebeu, passou por 2 jogadores e de chapa no ângulo. Que golaço do Adailton. Jogador emprestado pelo Vitória fazendo um sucesso no Paraná. Belo gol. Paraná Clube 2, Atlético 0. O Atlético teve a oportunidade de descontar nesse lance. Diego Campos recebeu, cruzou para trás. Viçosa pegou mal na bola. E ficou assim. Em Curitiba, vitória do Paraná, 2-0 diante do Atlético. Rapaz, me deu agonia de ver o Atlético ontem com o Jorginho e o Diogo Campos. Eles não acertaram absolutamente nada. O Diogo Campos não acertou nada, só esse passe para o Viçosa, no último lance. E o Jorginho uma preguiça, uma nhaca, um ranço, um banzo. Meu Deus, eu troquei de canal. O Diogo Campos melhorou quando o Wagner Lopes fez alterações, que ele colocou o Júnior Viçosa, o André Luiz e o Jonas, principalmente. Aí ele deu uma melhorada, porque realmente até ali o Diogo Campos, juntamente com o Kaique, apenas figuração. O técnico poderia substituir qualquer um dos 2 jogadores que não faria diferença em função daquilo que não vinham jogando na partida. O Diogo Campos teve um acréscimo. O Jorginho, ele caiu junto com o Atlético, ele meio que se acomodou na partida, porque o Atlético começou melhor do que o Paraná. Até os 15 minutos do primeiro tempo, o Atlético foi superior ao Paraná. Aí depois, muito superior, o Atlético foi se acomodando, o Paraná foi melhorando, viu que o bicho não era tão feio assim, e aí passou a dominar o jogo. Fez um gol, foi senhor de si, o Atlético aceitou essa subida de rendimento do Paraná Clube, a forma como o Paraná começou a impor o seu jogo e não conseguiu mais se recuperar dentro da partida. O Paraná mostrou muito mais vontade de brigar e lutar pelos 3 pontos do que o Atlético, né? Eu até fiquei com a indagação, será que quem briga para não ser rebaixado tem muito mais gana do que quem briga para subir para a Série A, tem mais gana, mais vontade de conquistar a vitória do que quem está brigando para chegar à primeira divisão? E aí, Jean, essa derrota ontem, 2-0 lá em Curitiba. Pois é, uma pedra no caminho do Atlético, sem dúvida alguma. Nós que pensávamos para que o Atlético chegasse à Série A dependeria desta vitória, talvez um dos confrontos fora de casa fosse o mais fácil, e contra o Sampaio Corrêa vai ser muito mais difícil, mais complicado, tecnicamente falando. Apesar que o Atlético, o Sampaio ganhando boa, né? Sem dúvida. Apesar que o Atlético pode jogar mais, não jogou nada. A verdade é essa. Aquilo que o Cleison disse retrata a verdade. O Atlético até esboçou que poderia ser um time competitivo dentro da partida. O Paraná, através do seu treinador, adiantou a marcação e dobrou a marcação dos principais jogadores do Atlético
muitas vezes. Jogadores, tecnicamente, individualmente, não conseguiram sobressair sobre a marcação do Paraná. E aí teve acomodação, principalmente do Jorginho. Primão sobrecarregado, tendo que virar, buscar, ajudando a marcação. A saída do Atlético muito ruim, começou a fazer a ligação direta. O balão o tempo inteiro. O meio de campo não funcionou. Caramelo subia, mas sempre bem marcado do lado esquerdo. Por conta do Thiaguinho jogar ali sempre nas costas do Diogo. E também o Adailton, que fazia uma inversão constante, não conseguiu sair para o jogo. E o Atlético foi se enfraquecendo dentro da partida, dando espaço. Parece que o nervosismo foi tomando conta dos atletas, que não desempenharam um bom papel. E o Paraná venceu com todo o mérito e toda a justiça. Com 10 dias agora... Já lembrou de uma situação no jogo... que não é normal, assim, não vinha acontecendo no Atlético comandado pelo Wagner Lopes. O lado esquerdo de defesa do Atlético foi o grande ponto-chave para o Paraná Clube. O Paraná deitou e rolou em cima do Diogo Barbosa. E a cobertura, ela não era bem feita. O Caramelo até que tinha cobertura. Em pese também o Caramelo tinha saído pouco. Mas por ali se você tinha o Pedro Bambu, você tinha o Jorginho, que sempre estava encostando por ali. Já nas costas do Diogo Barbosa... a cobertura era do zagueiro Adriano, que também não tinha velocidade para cobertura. O Lino se machucou no aquecimento, né? O Paraná, quando começou a melhorar, o Paraná começou pelo lado direito. E aí o Ricardinho, mandou o time, joga aqui, é para jogar aqui em cima. E aí caiu. O próprio Thiaguinho, ele não estava lá, ele estava caindo do lado de lá, em cima do Caramelo. Só que como estava difícil por lá e nas costas do Diogo estava fácil... Ele caiu por ali, aí ficou o Adailton, o Carlinhos, meio campista, caía por ali. O lateral direito, o Auremir, que começou mal o jogo na defesa, mas no ataque estava se dando bem, também ia para cima. Enfim, o Paraná só jogou pelo lado direito do Atlético e isso não foi corrigido. Desde o primeiro tempo até o segundo tempo. No jogo ontem eu contei 6 oportunidades para o Paraná Clube e apenas uma oportunidade de gol para o Atlético foi aquela do Viçosa. E boa parte dessas oportunidades começaram pelo lado direito de ataque do Paraná, consequentemente, o lado esquerdo de defesa do Atlético. Outra coisa que preocupou foi a ligação direta. O tempo todo, o meio campo não conseguiu funcionar, talvez por falta de iniciativa, de mobilidade, como você disse, do Jorginho. O Primão tinha que buscar muito a bola, o Arão não estava dando conta de jogar, e a bola tinha que sair sempre com o Bambu. E o time começou a dar a bola no balão, dar a bola aérea, segunda bola toda do Paraná. O time do Atlético não jogou, a verdade foi essa. Bom, nós temos aqui a classificação para a gente dar uma olhada nesse cenário para o Atlético, que caiu para sexto, empatado com o quarto colocado, que é o Boa, e com o quinto, que é o Avaí. No entanto, eles jogam na rodada ainda. O Avaí tem o América Mineiro fora de casa e o Boa tem o Sampaio Corrêa fora de casa. O pior dos cenários para o Atlético, mesmo assim o deixa na briga ainda, porque seria ficar na 8ª posição, ultrapassado pelo Ceará, que pega o Vasco em casa, e a 3 pontos do quarto colocado, desde que Boa e Avaí, e também desde que o Boa e o Avaí vençam seus jogos. Então esse é o pior dos cenários para o Atlético, né, Cleison? 8ª posição, a 3 pontos do quarto colocado, sendo que na rodada seguinte ele não teria condições de assumir a 4ª posição em função de ter 2 derrotas a menos. E a situação agora é simples. O Atlético, 2 vitórias a menos. O Atlético tem que vencer os 3 jogos e depende de resultados. Depende. Há 2 rodadas ele só dependia dele. Isso. Empatou com o Ceará e perdeu ontem para o Paraná. Agora ele tem que ganhar os 3 e depende de algum tropeço. Exato. É isso. O que deve acontecer, né, Wendel? Os tropeços devem acontecer. O difícil é pensar que o Atlético, que não conseguiu vencer o Paraná, vai vencer esses 3 jogos, que 2 deles são 2 pedreiras. Mas tem 2 em casa. Para continuar dependendo dele, no caso, somente o Santa Cruz poderia ficar à frente do Atlético na classificação. Porque aí tem um confronto direto com o Santa Cruz aqui no Serra Dourada, onde se o Atlético vencesse o jogo, aí ele estaria classificado. O Atlético tem agora Bragantino em casa, Sampaio Corrêa fora e o Santa Cruz aqui na última rodada. Exatamente. E o Atlético volta a jogar só no fim de semana que vem, contra o Bragantino aqui. Até lá serão o quê? 9, 8 dias de preparação. Até lá, com o Viçosa e o André Luiz mais inteiros, vocês voltariam com os 2? Eu voltaria, sem medo de ser feliz. O Kaique teve 2 ótimos jogos. Os 2 últimos jogos dele foram horrorosos. Eu acho que
perdeu um pouquinho o sentido do coletivo, quis decidir muitas vezes sozinho, tecnicamente caiu demais. O Diogo Campos é muito mais vontade do que técnica, é um jogador que nesse aspecto, nesse momento a gente não pode reclamar dele, que a gente reclamou muito no passado, que o Diogo Campos só queria farra, só queria festa. Nesse momento tem sido um jogador aguerrido, um jogador de técnica, mas o André Luiz é mais artilheiro, um jogador mais forte, um jogador que se posiciona melhor, mais tranquilo para jogar o jogo profissional. E eu voltaria com os dois correndo. E aí, Cleison? Não, acho que sim, também. O que o Jean colocou aí realmente procede. Eu acho que hoje, nesse momento, não seriam titulares em função da questão física, da questão de ritmo de jogo. Mas tendo tempo, e esse tempo vai ser necessário para que os dois jogadores tenham condições, o Kaique realmente não vem jogando bem, é um jogador que depende muito da bola chegar até ele, né? A bola ontem também não chegou apenas uma vez. No mais, ele não tem aquela capacidade de muita movimentação, de buscar o jogo, como o Júnior Viçosa teve. O Viçosa entrou no segundo tempo, mesmo não tão bem fisicamente, teoricamente em comparação ao Kaique, o Viçosa buscou, ele se movimentou, ele apareceu, briga mais. Tanto que na movimentação dele, teve a oportunidade de marcar o único gol do Atlético. Foi a melhor chance do Atlético, aliás, a única chance do Atlético real de gol na partida, em função também da movimentação do Viçosa. Então, e o André Luiz também, pelo que fez, o André Luiz saiu do time por questão de contusão, ficou fora nos últimos jogos, mas eu vejo que a dupla André Luiz e Júnior Viçosa, ela é uma dupla mais entrosada do que Diogo Campos e Kaique. Lembrando que Jonas e Jorginho estão fora do próximo jogo. Receberam o terceiro cartão amarelo. Atenção para esse recado, você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. Shake Diet Lipomax Display com 7 sachês, R$19,90. Creme de avelã Nutella, 350 gramas, R$ 9,97. Churrasqueira elétrica Toque Grill ou chaleira elétrica Codense Colors, R$ 57,90. Farinha de trigo Lilita, o pacote de 1 kg, R$ 1,77. Chocolate Bis Lacta, 126 gramas, R$ 2,67. Bebida láctea com polpa de frutas Ninho Soleil, a bandeja de 600 gramas, R$ 2,98. Vinho de mesa Saint Martin, exceto o Cabernet 750 ml, R$ 5,99. Refrigerante Coca-Cola garrafa PET de 2,5 litros, R$ 4,78. O peixe surubim fresco, inteiro, ou a mortadela bolonha, ouro perdigão, a peça ou pedaço, quilo, R$ 10,87. Açúcar cristal Ibiá ou Ecoçúcar, o pacote 5 quilos, R$ 4,75. Tatico Barato Todo Dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem o Goiás e as primeiras mensagens pelo WhatsApp. Coloca o número na tela, por favor. 8599.000, mande uma com a gente. De volta com o PUC TV Esportes, vamos aqui de mensagens no WhatsApp, o número é o 628599.000. A primeira mensagem, cadê? E aí, o América Mineiro e o Icasa não vão ser punidos? Kleiner, Vila Nova. O América Mineiro já foi julgado na última instância e recuperou os pontos, perdeu só apenas 6 pontos e o rapaz foi suspenso. Isso. Ou não, tá sem jogar também. Agora o caso do Icasa, imagino que por conveniência a CBF pediu que o STJD espere, porque se o Icasa for rebaixado em campo, não há necessidade do julgamento. Há necessidade, mas aí fica mais fácil para aplicar uma punição. Ninguém vai chorar, né? Falando nisso, ainda bem que o nosso telespectador aqui trouxe esse assunto de tribunal. Hoje explodiu, né, que suspeita-se que dirigentes da Portuguesa, o Manuel da Lupa, que era o presidente, recebeu uma boa quantia para rebaixar a Portuguesa. Rebaixar a Portuguesa, no caso o Everton. Não é nem suspeita, parece que isso é uma investigação do Ministério Público. É uma investigação do Ministério Público e do GRAECO, que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado. E aí recaem suspeitas, aí são suspeitas, sobre o Flamengo e o Fluminense. Eles estão investigando, porque a denúncia é que houve o pagamento
de 4 a 20 milhões de usando reais. Terceiros, laranjas. Usando terceiros. Que seriam funcionários da Portuguesa. Que, inclusive, já saiu a notícia agora à tarde que realmente entrou dinheiro na conta de funcionários da Portuguesa. Meu amigo, tem que pegar e prender. Tem que prender. Na esfera judicial é prender. Agora, sinceramente... Na desportiva tem que abaixar. Na desportiva não vai acontecer porcaria nenhuma. Não vai, mas seria. Porque ali julgam com a camisa, com bolsa, ao bel prazer deles. Exatamente. Se bem que a opinião pública vai ficar em cima, mas claro eu acho que não rola nada. Vai, e tem que ficar em cima. Os caras lá não têm vergonha na cara. Tem não. Os caras do STJD. Mas o futebol... A maioria. O Schmidt lá é um fanfarrão. O futebol, infelizmente, ele é permeado por isso. Dirigentes, normalmente não são pessoas que você pode assinar embaixo. Isso acontece muito. E são pessoas que, no frigir dos ovos, como diria Roberto Sampaio, no final das contas, quando você vai chegar lá embaixo e fechar o balanço, são as que mais se dão bem no futebol. Você pode ter certeza, assim que vazar o nome e vazar qual foi o dirigente ou qual foi o clube que pagou essa propina, que pagou para poder permanecer na Série A, esse dirigente... Daqui a um tempo a coisa vai esfriar, como o Pasquet disse, a tendência é que não aconteça nada, e ele vai ser taxado como um cara inteligente, o salvador da pátria. E se ele for afastado por um outro motivo do clube, daqui a 5, 6 anos ele volta por cima como se fosse a grande salvação. Vide Eurico Miranda no Vasco da Gama. Fazer o que fez, se aproveitar como se aproveitou e voltou com a salvação do Vasco da Gama, é assim que acontece. E esse é só um exemplo. Você vai pegar vários exemplos pelo Brasil afora, e é sempre assim. Aqui no futebol goiano tem disso. Você vai pegar no futebol carioca, você tem a questão do Eurico Miranda. Recentemente ensaiaram também Kleber Leite no Flamengo. Você vai pegar no futebol paulista, tem. Todo lugar tem. Infelizmente. Porque no Brasil se aceita isso. No Palmeiras, aquele Mustafa Contur, se vira e mexe, ele é citado. Fala que vai voltar, é citado. E tem gente que defende. Fala que ele pode ser a grande salvação do Palmeiras. Meus amigos, é aguardar agora para ver se vai gente presa para cadeia, para o chilindró. Eu quero isso, que mete nega na cadeia, se bem que é complicado. Vamos lá com o Goiás. Hoje cedo o presidente do Goiás, o Sérgio Hassi, deu uma entrevista coletiva para explicar vários assuntos. A reportagem é do Humberto Castro. Um presidente e muitas explicações. Sérgio Hassi convocou a imprensa nesta quarta-feira para esclarecer a venda do jogo contra o Corinthians para Belém do Pará. Levando em consideração que no ano passado, financeiramente, o clube atravessava uma situação de pujança, porque tinha muito mais receita que tem esse ano e que ainda tinha master. Quer dizer, neste ano que nós não temos o patrocinador master e tínhamos quase toda a receita comprometida por dívidas anteriores, os nossos recursos eram basicamente a renda dos jogos. Então esse é um item imprescindível para a sobrevivência do clube. E eu, perante a oportunidade de passar o jogo para Belém, que é uma cidade que não teve nenhum jogo da Série A este ano, então o chamamento para o jogo deve ser grande. Claro que isso é uma aposta, é um jogo. Também podemos chegar lá e ter menos de 10 mil pagantes. Mas nós confiamos imaginávamos e imaginamos que lá teremos uma chance muito maior perante esses índices catastróficos de assistência, de ter um rendimento melhor e, com isso, o clube poder saldar os seus compromissos. Com a permanência na Série A praticamente garantida, é hora de planejar a próxima temporada. O presidente responde. Ricardo Drubsky, pode continuar? Isso é uma decisão de colegiado, como sempre foi no Goiás. O meu peso é 1, meu peso não é maior de 1. Então, numa reunião de 5 ou 6, o meu peso, o meu voto é 1. E eu já declaro aqui o meu voto, que seria a permanência dessa comissão, que muito me agrada. Amaral está mesmo deixando o clube ou tem chances de ficar? Está tudo muito adiantado em termos de decisão. Claro que cabe ao atleta essa decisão. A nossa proposta está mantida, é o máximo que nós poderíamos chegar. Seria, para vocês terem uma ideia, uma proposta única no clube, não teria ninguém
percebendo os valores que foram propostos a ele. Claro que existe uma diferença não considerável a outras propostas que ele tem de outros clubes, mas ele teria a vantagem de continuar em Goiânia como capitão do time e como um jogador exemplo, aquele que iniciou a carreira num clube e terminou a carreira no mesmo clube. E quanto a Davi, está perto de renovar contrato? Quanto ao Davi, um exemplo de atleta de caráter, será renovado o contrato dele. Como ele tem mais de 30 anos, é política nossa não fazer contrato acima de 1 ano. O presidente Esmeraldino fechou a coletiva falando sobre o patrocínio da Caixa Econômica Federal para a próxima temporada. Caso a Caixa continue a patrocinar times de futebol, o Goiás faz parte da sua primeira lista. Isso ficou bem claro. E uma proposta anual em torno de 5 milhões de reais. Bom, o presidente, para justificar a transferência para o jogo contra o Corinthians para Belém, antes ele fez um comparativo das rendas do ano passado com as rendas desse ano, presença do público e tudo mais. E aí justificou da maneira como vocês ouviram. Aqui eu anotei os tópicos, porque são muitos assuntos. Sim. Vamos tentar aqui com aquela categoria internacional discutir todos. Jogo em Belém, uma aposta. Aposta por aposta, não dá para ser aqui em Goiânia, onde historicamente a torcida do Corinthians sempre compareceu em peso? Mas aqui há um problema, porque existe um movimento por parte da torcida do Goiás e até mesmo de algumas pessoas da imprensa que não admite a participação mais efetiva do torcedor que não seja do Goiás. Isso tem acontecido nos últimos anos. Por exemplo, lá em Belém, o Goiás vai poder explorar o torcedor do Corinthians, a presença dele. Aqui em Goiânia, não. E aí o medo do presidente é que a torcida do Goiás, de um modo geral... Você fala de divisão de estádio? Divisão de estádio. Mas sempre dividiu ao meio aqui. Não tem sido assim. Não foi assim no ano passado. Porque, eu te falei, tá tendo esse movimento. Pois é, mas precisando de dinheiro, você revesse essa mas posição. Aí o pessoal ia cair matando em si, mas não iam aceitar. Não ia aceitar. A vida inteira foi assim, né, Cleison? Não tem sido de um ano pra cá. Dois anos pra cá. Na gestão do João Bosco Luz já começou... Mas isso em função da pressão. Mas sempre, Corinthians e Flamengo, você pode contar. Olha, se o estádio, qual que é a média de ingresso que ele falou que vai cobrar em Belém? R$25? Ele quer 1 milhão de renda, 45 mil pessoas, R$25, né? 25 a R$30. Contra o Corinthians, se ele colocasse o ingresso a R$70 ou R$80 na cadeira e a R$60 na arquibancada, mesmo e o torcedor do Goiás pagando meia entrada com a camisa do Goiás, ele teria essa renda tranquilamente, abrindo Serra Dourada. Para quem chegar no Serra Dourada primeiro, quem chegar de Goiás ou Corinthians, é claro, com os devidos lugares reservados, mas aquele que tivesse maior presença teria a prioridade do maior espaço, o Goiás chegaria e passaria essa renda tranquilamente. Só que não é assim. Ele sabe que não vai poder fazer isso aqui em Goiânia. Então, por isso, ele buscou uma praça neutra, teoricamente, onde o Corinthians pudesse ter uma participação, porque ele não vai apostar na presença da torcida do Goiás. Então, para que possa ter a presença do torcedor e explorar, ganhar dinheiro com isso, porque aqui em Goiânia ele não teria condições de fazer isso. Nós ficaríamos com espaço, de repente, da torcida do Corinthians completo, ali com 20%, 30%, que é o que o pessoal vem colocando, e você ter o espaço reservado da torcida do Goiás com muitos vagos, né, muitos clarões. Então ele não tem essa certeza, porque se ele tivesse, ele faria esse jogo em Goiânia. O meu receio, Jean, para que você comente, é que eu já fui em Belém umas 3 vezes fazer futebol. Lá os caras são Remo ou Paysandu. Remo ou Paysandu. Sinceramente, não sei se tem corintiano para todo lado. Não, mas não sei se é como Manaus, que já está comprovado, e Cuiabá, que também está comprovado. Lá tem futebol. Lá os caras não morrem de fome por futebol, como em Cuiabá e como em Manaus, e até mesmo em Brasília. Lá tem Remo e Paysandu e os caras lá, o torcedor, é bairrista ao extremo. É esse meu receio. Mas eu acho que vai ser um bom jogo para quem gosta de futebol. O torcedor do futebol é um atrativo Série A, o Corinthians é um atrativo, tem um baita time, então eu acho que o Goiás vai ter casa cheia. Eu acho que a aposta do Goiás é interessante. A verdade é que a diretoria do Goiás não confia na torcida do Goiás. Eu também tenho uma ficha minha para dizer que daria mais de 20 mil torcedores entre Goiás e Corinthians. Aonde, aqui? Aqui. Não colocaria mesmo,
Porque nós tivemos aqui Cruzeiro, nós tivemos aqui Internacional. Mas a torcida do Corinthians é do Goiás. Maior. E a do Goiás? Mas se é para fazer jogo para a torcida do Corinthians, faz em outro lugar, onde tem mais corintianos do que aqui. Aqui tem muito. Pois é, aqui tem muito. Mas não tem mais que 8, 10 mil pessoas no estádio. Já fui muito em jogos do Corinthians. Jogos do Corinthians enchiam porque o torcedor do Goiás vai e o torcedor do Corinthians ocupa ali entre 1/4 e 1/3 do estádio, diferente do Flamengo, que divide o estádio com a torcida do Goiás, enche meio estádio aqui. Então eu acho que a aposta do Goiás ela é correta. Em momento nenhum a torcida do Goiás em Goiânia esse ano deu mostras que poderia encher o estádio. Fato é que existe uma relação muito estremecida da diretoria do Goiás atualmente com a torcida. E quando ele fez aquela comparação com o ano passado, aí dá para você comparar o time do ano passado, que era muito melhor, que brigou por uma Libertadores, com o time desse ano, que não tem ninguém de nome como tinha no ano passado e que só escapou do rebaixamento na última rodada. Tem isso também. É um problema que é uma discussão imensa. Mas é uma coisa que vai puxando a outra. Aqui, ó, Drubsky, Amaral e Davi. Ontem nós falamos aqui do Drubsky, né? Você é a favor da permanência dele? Pegar com o Cleison primeiro. Você é a favor da renovação do Drubsky? O Goiás tem condição de buscar um treinador com um nível acima do Drubsky. Eu não gosto de falar... vai buscar um jogador... de dinheiro dos outros. Mas dizem que o Goiás paga pro Drubsky e o auxiliar dele R$100 mil. 100 mil reais? 100 mil reais. Um treinador... Série A tá barato. Série A. Melhor que o Drubsky, custa mais caro do que isso. E o Amaral e o Davi, Cleison? O Amaral é questão de proposta, já não depende muito do Goiás. O Goiás não tem condição de cobrir uma proposta, se aquela proposta... O presidente disse que vai tentar sensibilizá-lo. O que você acha? A sensibilidade de jogador profissional é dinheiro. É dinheiro no bolso. Exatamente, assim você sensibiliza. Se, por exemplo, eu vou te citar um exemplo, como é que você sensibilizaria o Amaral? O Amaral tem uma proposta do Internacional, né? Suponhamos, 200 pau por mês. 200 pau. Aí o presidente do Goiás conseguiria sensibilizar o Amaral com uma proposta de 250 mil. Aí, tranquilamente, ele ficaria... É fácil sensibilizar assim, né, Diego? Assim eu fico sensibilizado. Até porque não depende só do jogador, depende do procurador dele, do empresário dele. Eu não só sensibilizo, como eu beijo o presidente. Wendel, agora, com o Davi e com o Amaral eu fecharia correndo, evidentemente. O Davi parece que é mais fácil, né? São dois jogadores que demonstraram qualidade vestindo a camisa do Goiás em equipes mais fracas e em equipes melhores. Eles dão conta de atuar nos dois níveis, né? E é sempre que o risco o Goiás corre. O Ricardo, se fosse eu não renovaria. Não é o estilo de treinador, não é o estilo de trabalho que eu gosto. Agora, se o Goiás fechar, o Goiás não está fazendo nenhuma loucura, não está cometendo um equívoco, não está contratando um malandro, não está contratando alguém que não entenda de futebol. É só questão de estilo. Eu penso e defendo que os clubes aqui de Goiás, principalmente Vila Nova e Goiás, há mais tempo precisam resgatar a sua história de futebol. Se não vão disputar título, então joguem bonito para levar o seu torcedor no estádio. Vou fazer um intervalo agora. Tem outros 2 pontos para a gente discutir no Goiás. Tem Seleção Brasileira, tem Vila Nova, tem Copa do Brasil. Intervalinho, na volta tem mais. Mais um ponto aqui para a gente discutir no Goiás, um trecho que não foi ao ar nessa entrevista coletiva do presidente, é que ele disse que o valor mínimo para negociar o Eric e o Thiago Mendes é de 4 milhões de euros, valor mínimo. E que com relação ao Thiago Mendes, o volante, ele já teria uma proposta de um grupo de empresários que pediu prioridade e exclusividade de 3 milhões de euros para vender o volante Thiago Mendes. Então tá fácil fazer um negócio, hein? Eu venderia ele anteontem. Vende 75% do valor, os caras topam. Se eles tivessem 3 milhões na mesa, acredito que ele teria vendido imediatamente. Claro. Só que esse é um início de negociação. E eu acho que até que ele tá certo. Agora tá bem vendido, hein? Tá. Não tá. Infelizmente, para os nossos padrões aqui no estado, os clubes que vêm de fora, é aquela questão que a gente fala do futebol, tem CEP, né? Não tem CEP. Como. O Thiago Mendes jogando o que está jogando, ou que vinha jogando pelo Goiás, ele estaria sendo badalado lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Com certeza estaria sendo badalado e valorizado. E a proposta inicial seria maior. Mas
Não tá jogando lá. Hoje Minas também tá no cenário e bem. Né? Mas até em termos de negociação, São Paulo e Rio ainda negociam melhor. Então, é isso, não tem como. Negociam melhor, Cleiton, mas nós já negociamos melhor. Por que negociamos tão mal? Porque a qualidade do nosso futebol hoje é baixa. Caiu. Então, não dá para saber se o jogador jogaria no outro centro mais qualificado. No passado, embora o Goiás nunca tenha sido campeão brasileiro, atletas que jogavam aqui eram muito bem vistos. Porque o Goiás sempre jogou um futebol vistoso, um futebol alegre, envolvente. Um futebol que o torcedor gosta de ver. Mas será que é assim mesmo? Porque se a gente pegar, a gente vai observar. Vamos pegar um exemplo aqui. No Cruzeiro, que hoje arrebenta aí no futebol brasileiro. Nós temos jogadores que passaram pelo Goiás, jogadores que passaram pelo Vila e tudo recentemente. Jogadores que saíram aqui do futebol goiano, como o Lucas Silva. E são titulares incontestáveis nos dois times da moda hoje no Brasil, Cruzeiro e Atlético. O Marion teve no Vila aqui e a gente ainda via gente que criticava. Pô, esse Marion... Ele ainda jogou bem no finalzinho. Pois entrou, começou bem. Esse rapaz que passaram por aqui, né? Não, mas jogaram aqui, estiveram aqui recentemente. Eles passaram por aqui, eles não foram formados aqui. Sim, mas eles jogaram aqui, mas não foram formados, é diferente. Mas estiveram jogando com esses jogadores hoje. E hoje estão lá. Estiveram jogando com esses jogadores hoje aqui. E só estamos falando do primeiro escalão. Se a gente pegar o segundo escalão no futebol brasileiro, tem muito mais jogadores que passaram por aqui recentemente, que estão jogando bem e já estão sendo observados por clubes grandes. A questão é que aqui não souberam aproveitar da maneira adequada. O objetivo traçado e colocado para os atletas não foi o objetivo que deveria ter sido colocado. Como, por exemplo, esses jogadores saíram de Goiás e Vila, foram para o Cruzeiro, onde a obrigação lá é o quê? É brigar no mínimo por título. No mínimo que você tem lá é que brigar por título. É ser campeão. Aqui talvez não seja esse o objetivo. Bom, daqui a pouquinho os gols da seleção brasileira. Agora mensagens no WhatsApp, 6285991000. Meu nome é Severino Oliveira e sou torcedor do Atlético Mineiro. O Galo vai ganhar hoje de 2-0. E parabéns pelo programa em canal HD. Ele tirou uma foto da gente. Aqui, ó. Coisa linda. Bacana, dá uma fechadinha aqui, Ficou boa a foto, ficou em alta definição. Pois é, será que se eu fizer assim ela fica maior? Fica. Vivendo e aprendendo, ó. Cadê? Pra cá, né, Pi? Que é isso, hein? Olha, tá dando reflexo. Calma aí. Aí, ó. Tirou a foto lá em HD. Bacana. Legal, valeu, Severino. Um abraço. E estamos dando show no HD, hein? Essa latinha estragada nossa. Boa noite, amigos do amigos. Velber do Vera Cruz 2. Muito triste essa noite. Faltou vontade e personalidade ao Atlético. Não vi ninguém do Dragão jogar o de sempre. Valeu, Velber, um abraço. Gostaria de saber do Cleison Teixeira quais os 3 times que mais recebem dinheiro da televisão. Na verdade, são os 3 maiores do Brasil? São Flamengo, Corinthians. Depois tem uma galera que está empatada. Aí está empatado. Palmeiras, Vasco e São Paulo. Palmeiras, Vasco e São Paulo, Isso. os 3. O Vasco mesmo disputando Série B ainda, tem um poder fortíssimo. Agora você imagina com a volta do Eurico Miranda. Ou acaba tudo de uma vez, ou o Vasco vira um Manchester United. Vai estar lá junto com o foguete. Jean, opa, aqui ó, Pasqueto, o Jorginho tá que nem o Fábio Lima. Um jogo bom, outro mal. Quem mandou a mensagem aqui foi o Iago Lima. Não, o Jorginho tem uma sequência boa. Os 2 últimos jogos dele foi mal como todo o time. Tem muita mensagem aqui, daqui a pouquinho eu leio mais, viu, gente? Pasqueto, você tá falando que é um negócio do Atlético. É terça, né? Porque joga terça-feira contra o Bragantino. Terça agora, até porque então a Série vamos B refazer o comentário. No final de semana, até terça, dá pra colocar os 2 em campo? Não, mesmo assim ainda dá. Luiz e Viçosa? Quase uma semana, ainda dá. Dá. Colocaria, Jean? Sem dúvida. Já tá em tempo. Terça aqui com o Bragantino no Serra Dourada. Terça com o Bragantino, e depois no sábado, contra o Sampaio Corrêa lá em São Luís. Aí no outro sábado fecha aqui todos os jogos no mesmo horário. Todos os jogos no mesmo horário. Aí termina o Brasileirão Série B. Vamos agora com o recado da Goiascola, hein? O André Isaac te bota na cara do gol, presta atenção. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiascola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiascola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar.
Com a Goiascola, você vai economizar tempo e dinheiro. Goiascola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiascola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiascola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiascola, 4141 84 74. E hoje à tarde em Istambul, a seleção brasileira jogou amistoso contra a Turquia. Goleou 4-0, 2 gols do Neymar, 1 gol contra e 1 gol do William. O Neymar tá brincando, hein? Olha lá, moçadinha. Bola, né? Lançamento do Fernandinho. Ele mata no peito, a bola dá uma enrolada para ele ali, ele tuque. É, meu amigo. Categoria. Esse o primeiro gol do Brasil, o gol do Neymar. 1-0. E o jogo, assim, amplamente dominado pela seleção brasileira, toques rápidos. O Luiz Adriano mais como um centroavantão, né? Mais parado. E a Turquia não viu a cor da bola, viu, Jean? Não viu, não. O time da seleção brasileira marca muito, pega muito, judia do adversário. Se fosse uma luta de boxe, dava no rim, dava no olho, no baço, para todo lado. Marca, põe pressão, e você sabe quem vai tá pra marcando cima o essa tempo seleção? inteiro. Você viu o detalhe quem tá marcando essa seleção? Tem aquele negócio de atacante ficar marcando. Os atacantes só. Não, mas os atacantes eles não marcam tanto. Os dois, eles só preenchem o espaço. Faz o quê? A compactação. Quem marca na seleção são os zagueiros, e os laterais e os 2 volantes. Os meias, eles atacam assim como os atacantes. Eles só fazem a recomposição, ou seja, hoje a compactação. O Danilo na lateral direita. Porque o lateral esquerdo exime o marcador, exatamente. o Felipe Luiz. Sabe e jogar, o Danilo também marca sabe jogar. Muito. A zaga foi Miranda e Davi Luiz? Isso. Foi. Ou foi Thiago Silva e Thiago Davi Luiz? Silva Miranda. banco. Thiago Silva banco. Ah, bom. O Miranda. É porque eu vi só os relances, assim. Eu vi alguns lances e tal, fazendo outras coisas aqui na redação. Luiz Gustavo e o Fernandinho. Agora, sejamos justos. O recomeço do chato de galocha do Dunga, é maravilhoso. O trabalho dele sempre foi bom. Isso é uma verdade. Né? Perdeu aquele jogo para a Holanda. Que confiou num doido, né? Muitas fatalidades. Eu tô amando o Dunga, sabe por quê? Por muitas fatalidades dentro do eu não jogo. preciso falar por quê, e não, também né? por causa dele. Tá, eu já sei por quê. Ele convoca todo mundo, menos o Hulk. Ele já excluiu o Hulk dessa Cara, Hulk. Se fosse só o Dunga, eu tô pra fazer uma camisa assim com a cara do Dunga aqui, ó. Pitbull da CBF. Você lembra de uma propaganda? Amigo que amigo levou outro no peito. Você põe o Dunga e fala pra você, Dunga. Maravilhoso o Dunga nesse ponto. E o Dunga mostrou evolução. Sério, né? Eu tô suspeito pra falar, porque durante a Copa do Mundo eu falei do Dunga, né? E hoje estreou o homem que você falou lá, Roberto Firmino. Roberto jogou pouco tempo. Pegou pouco, mas vai jogar mais contra a Áustria. Certeza que ele terça-feira. Terça-feira. Que ele vai utilizar. Mas o Dunga tem mostrado um crescimento tático também. Sim. Que a seleção não é só essa questão de marcar, não. A seleção, taticamente, ela desenvolve. O Neymar nunca esteve tão livre para jogar e tanta liberdade para fazer o que ele faz. Ele tá de na meia seleção ponta brasileira. de lança, né? Exatamente. Ele vem de trás, livre, comanda o time. Ele só se posiciona, se coloca e recebe livre. O Oscar do mesmo jeito. O Oscar só faz a recomposição, mas tem aquele negócio de ficar acompanhando lateral o volante adversário até o fim, não. Ele vai até espaço, o meio. né? Passou dali, meu amigo. Zagueiro, volante, lateral, que marque. E é foi certo, outro isso volante, mesmo. na verdade. O Luiz Gustavo e o Ele Fernandinho. ocupa o espaço para não deixar o time adversário jogar naquele Claro, lugar. isso é importante. Agora não precisa ficar correndo atrás do lateral. Ocupação de espaço. Porque quando você pega a bola, a seleção pegava a bola, toca no volante, o que acontecia? Estavam uns 3 meias, todos abertos, o atacante, o Neymar lá, todo mundo para receber a bola no ataque. O que acontecia há algum tempo na seleção? Você pegava a bola no campo de defesa, você tinha que segurar e retardar, porque você não tinha hora, era só o Neymar lá na frente, com 2 zagueirões marcando o Neymar. Algumas vezes dava certo, porque o Neymar na habilidade, ele conseguia passar no drible e levar vantagem. Hoje você tem opção também na seleção. Então, é importante esse resgate, essa forma do Brasil jogar, marcando muito, com os jogadores que realmente tem que marcar, mas sendo ofensiva. A seleção está sendo ofensiva e está vencendo. A luz da seleção voltou, viu? Será? Então o Drubis que não pode treinar lá. Meu nome é Ronaldo, sou esmeraldino, mas estou insatisfeito com o jeito da administração do clube. Só contrata refúgio de outros times e não tem um estádio para fazer a diferença. Que patrimônio é esse? Até o Joinville tem estádio, que faz dele um alçapão. Estádio lá é municipal, hein? É municipal. Ou estadual, mas é público. É municipal.
Mas foi feito. Mas causa uma diferença danada. Mas foi feito pro Joinville jogar. Isso. Mas é aquela questão. Causa uma diferença danada. O dinheiro é do Joinville e sejamos aqui justos com o Sérgio Rassi. Ele pegou uma bomba. Ele pegou uma bomba relógio. Ele pegou um time totalmente endividado. Pasqueto, foi só o Vila que subiu da C. Foi só o Vila subir da C para B que caiu novamente. Esse programa é muito bom. Valeu, um abraço. Vamos Inter, 2-0 no São Paulo hoje. Tem esse jogo pelo Brasileirão hoje, jogo antecipado, São Paulo Internacional, 10 da noite no Morumbi. Boa noite, Pasqueta e amigos. Gosto muito de assistir vocês. O Atlético vacilou feio. Já era, ano que vem vai ser mais difícil, porque 3 grandes vão cair. Bahia e mais 2. Dali Verdão, assinado Volney. Aí o Volney participando com a gente. E mais uma mensagem pra gente ir pro Tigrão. O que vocês acham do centroavante Marcão que está no Figueirense? Como reforço para o Goiás. Carlos Alberto, do conjunto Aruanã 3. Diga, Jean. Eu não contrataria o Marcão pro Goiás. Você sabia que o Marcão perto do Samuel, ele é o Ibrahimovic perto do Keninha? Sim. Hã? Eu sou para buscar o Keninha tá fazendo gol lá no... Aonde? No Inhumas. É lá que é o lugar dele mesmo. Lá então ele eu vou falar né? outro. Ele é o Ibrahimovic perto do... Vou dar uma colher de chá pro Samuel. O Hulk. Não, mexe com o Hulk, não. A diferença Esse Hulk não vale nada, nem com o Samuel ele vale. Com qual é o outro perna de pau aí? Pronto. O Marcão tá mostrando em um time comum que sabe fazer gol em Série A, rapaz. Sabe, pro Goiás eu não contrataria, ué. Só isso. E aí, Cleison? Eu contrataria. Então tá bom. Vamos lá de Vila. Ela está de volta, hein? A Luciana Vitorino. Todo dia a Luciana faz uma matéria quente. Com música ou sem música hoje? Não sei, tem que ver. E tá calma, né? Tá calma, tá mais tranquila. Tá esculhambando com ela aí. Hoje ela tá o torcedor do Vila tá apaixonado, Wendel. Eu tive um contato com a nega, vocês não estão mandando abraço pra mim lá. Mando quase todo dia, ela não assiste o programa. Falei isso pra ela, deu uma dura nela, falou, tô assistindo. E outro, eu desligado como sou, não perguntei o nome do torcedor do Vila. Eu passando na rua, o cara abriu a janela, deu um grito. O Tigrão não vai cair, não! Dentro do carro, o torcedor do Vila não pegou acreditando. O nome, né? Tem que pegar, anotar no papelinho. Você tem que ficar mais esperto. Vamos lá de Vila Nova, então, com a Luciana Vitorino. Olhando para o treino do Vila, nem parece que o time é o último colocado. O discurso é de ignorar a tabela e ficar de olho nos outros resultados. Estou pensando jogo a jogo, em questão... Já não quero pensar, não. Primeiro eu vou pensar no Vasco, no Oeste, desculpa. E aí sim, depois do Oeste, pensar no Vasco para poder diminuir essa vantagem aí. O meia Nenê Bonilha chegou no início do Brasileirão e fez apenas 1 gol. O contrato com o Corinthians encerra no final do ano, mas o time paulista até o momento não se pronunciou. O jogador manifestou o desejo de continuar, vestindo a camisa colorada. Vem conversando muito com o meu empresário sobre isso, até uma renovação, houve até uma proposta, mas nada concretizado ainda. Me identifiquei muito com o clube. Ficaria feliz se entrasse num acordo, mas aí já não cabe só a mim, né? Cabe a diretoria me fazer uma proposta para ver se é um projeto legal. Apesar da última vitória, a situação do Vila na Série B continua extremamente delicada. E o clube poderá ser rebaixado na próxima sexta-feira contra o Oeste, até mesmo se vencer. Primeiramente, temos que fazer nosso trabalho, né? Então, estamos ajustando alguns erros ainda que vem acontecendo. Mas é fazer nosso trabalho e torcer para os outros. A questão de rebaixamento do Vila é meio chovendo molhado nesse momento. O Bonilha é um cara bom para ficar para o ano que vem? Para mim, sim. Parece ser bom de grupo, bom garoto. Pertence ao Corinthians. E é bom jogador. Vila teve o azar que ele machucou 1 ou 2 vezes. Ficou um tempo fora. Quando joga, ajuda e ajuda muito. E aí, Cleison? É um dos que poderia ficar no Vila tranquilamente. Bom, no próximo bloco, vamos de mais mensagens no WhatsApp. Tem também a final da Copa do Brasil. Vamos lá então com mais mensagens aqui para os minutos finais do programa. Tudo bem? Sou fã do programa de vocês. Querem ver onde andam os robustos? Boa noite, Robson. Nossa, que decadência.
Onde anda o Robson? Várzea, Campo do Santa Luzia, aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, o time chama Vila Nova. Ele ganha R$100 por jogo. Comente aí, vai. Eu fiquei sabendo que... Ele tá indo pro Caldas. Pituquei, ele deve ir pro Caldas. Eles estão indo pro Caldas. Caldas, o ano que vem? A Napolina emprestou para o Anápolis para pagar uma dívida o Viola e o Felipe Baiano. Anápolis que é a segunda divisão. E o Gilberto Pereira, ex-técnico do Atlético, vai treinar o Trindade. Aí mandou a foto do Robson aqui, é ele mesmo. Pega nada mostrar não, né? Ele tá jogando aqui um amador. Pois é, mas é o que ele pode jogar hoje. É o que ele pode, não, ele tá certinho. Certinho aqui, ó. Aquele, esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha o Robson aqui. E é ele mesmo, chuteirinha branca, meião até no meio da canela. Não, ele tá fazendo bem. Antes ele tá jogando do que tá fazendo outras coisas. Os torcedores, os nossos telespectadores mais antigos, eles sabem e de repente podem conversar e atestar isso. Eu mesmo, quando garoto, eu cansei de ver jogador profissional jogando campeonato de várzea. Sempre tinha. Meu pai jogava várzea, eu quando mais novo jogava e gostava de ir no campo. Sempre tinha jogador profissional. Jogador que estava jogando no Serra Dourada, que quando não estava jogando, principalmente final de ano, quando tinha as decisões de campeonatos, estavam inscritos, eles chegavam e jogavam os campeonatos de várzea. Isso acontece. São Paulo, no Rio principalmente, tem uns campeonatos de areia lá. Eu acho que o que o jogador não pode fazer é o seguinte, tá trabalhando profissionalmente, no período dele que tá com contrato assinado e jogando, aí eu acho que é errado, porque ele corre o risco de machucar, porque a várzea tem uma pegada forte, né? Mas o cara, estando livre igual o Robson tá, eu acho que não tem problema nenhum dele jogar, dele fazer a peladinha dele lá, acho que não tem problema. Um abração aqui pro Santiago, que diz que a gente só sabe criticar. Valeu, Santiago, um abraço para você. Não entendi a resposta do Cleison. Se o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil, como ele é o quinto em dinheiro da televisão? É assim. A Globo não leva isso em consideração. É que o Flamengo e o Corinthians são à parte. Eles são muito maiores em torcida. São muitas E ela mensagens. tem os critérios dela, porque para você ter uma noção, o Vasco está na Série B e o Vasco está recebendo dinheiro da televisão. O Vasco recebe como um clube de Série A. Tanto que eles fizeram... a Globo, no caso, é que paga, na eleição deles, a revelação do Campeonato Brasileiro, onde o Eric está inserido para ser um dos eleitos. E o Thales do Vasco da Gama só que ele está disputando a Série B, é o único da Série B. Como é que vai fazer essa revelação do brasileiro? Adilson de Trindade, amigos, torço pro Vila, mas não me engano, o Vila já caiu, não tem mais jeito. Valeu, Adilson. Prepare-se, em 2015 a segundona vai ser melhor que a primeira divisão, Dali Tigrão, Heraldo Brito. Valeu, Heraldo. Boa noite, sou o Charles do Jardim Gardênia. Sou palmeirense e vi uma lista de 45 jogadores em fim de contrato. Entre eles Borges, Carlinhos e outros. E o Palmeiras vai dispensar uns 20. Esses jogadores não caberiam nos elencos dos grandes goianos? Tem que dar uma olhada, né? Alguns jogadores sim. Tem jogador ruim demais por aí. Tem muito jogador ruim, exatamente. Mais uma mensagem aqui. O Nenê Bonilha merece continuar no Vila. Alôncio, parabéns pelo programa. Valeu. Pasqueto, você não acha que o Atlético entrou achando que já tinha ganho o jogo, só porque o Paraná havia perdido para o Vila? Quem manda mensagem é a Rosana. Jean? Acho que não. Acho que o Atlético foi surpreendido, não conseguiu desenvolver o seu futebol. Em momento algum, o Atlético conseguiu ser competitivo ofensivamente dentro da partida. Se tivesse sido apenas um menosprezo inicial, pelo menos para o segundo tempo, poderia ter perdido, mas o Atlético demonstraria um futebol um pouco diferente. Acho que foi questão técnica mesmo, o Atlético não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol. Porque todo mundo está cansado de saber que o Paraná é um jogando fora e outro em casa. Tem um mando muito forte. Em casa ele tem aproveitamento de time que está brigando a parte de cima da tabela. Fora é aproveitamento de time de rebaixamento. Vamos lá ouvir o que disseram integrantes do Atlético Mineiro e do Cruzeiro sobre o primeiro jogo da final hoje da Copa do Brasil no Independência. Todo mundo tem consciência do que representa, do que vai representar esses dois jogos contra o Cruzeiro. É um jogo histórico para as duas equipes, para Minas Gerais, para o Brasil todo principalmente. É um momento gostoso, né? Importante que o grupo está preparado e tenho certeza que a gente vai estar bem descansado, bem focado e para fazer um belo jogo e, se Deus quiser, conseguir um bom resultado. Então a gente quer que o Cruzeiro sofra um pouquinho, né, igual a gente sofreu nesses dois jogos contra o Flamengo, contra o Corinthians, né, que foi difícil reverter essa situação,
E a gente espera que seja desse jeito, mas sofrer da parte deles. E é isso que a gente tem que fazer nessa primeira final. Acho que entrega de todo mundo, eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer um jogo inteligente lá dentro no Independência, e eu acho que estando unido e colocando-se à disposição de todo mundo, acho que as coisas possam se encaminhar bem para o próximo jogo. Promete, meu amigo, vai ser uma final daquelas. Quem é favorito para ser campeão, Jean? Haja coração, amigo. Cruzeiro. Cruzeiro é favorito. E para você, Cleison? Ô, Pasquetto, pegando os dados dos dois times, seria um jogo sem favorito, seria um confronto sem favorito. Agora, o meu palpite, minha intuição é de que o Atlético Mineiro vai ser campeão. Agora, pegando friamente, estão bem equiparados, bem equilibrados mesmo. Mas o meu palpite é que o Atlético Mineiro vai ser campeão. Aí um jogador que passou aqui também, o William. Sim. Quando eu falei daqueles jogadores, eu lembrei do William, dos jogadores que muito no Goiás. Esteve no Vila em 2009... E aí eu tenho que... E era uma pressão sobre ele, que ele era o melhor do time, tinha algumas dificuldades de finalização, os caras castigaram o William aqui. Inclusive eu vou mandar essa aqui pro Edson Rodrigues, o monstro. O William foi titular no Vila, viu, Edson? Foi. 28 jogos com a camisa do Vila. Ele não jogava às vezes porque tinha uma miséria de uma contusão de tornozelo que não sarava. Ele foi titular, viu, monstro? Não é daqueles que passou por aqui e não jogou, não. O monstro teimou comigo esses dias, eu provei pra ele. O Marion também. 28 jogos como titular. E o Marion também. Tchau, gente. É isso aí. Valeu, até amanhã. Abração.